Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e eu queria aproveitar esse momento para pedir que vocês, a gente está passando por um momento difícil, né, essa pandemia toda, mas eu queria lembrá-los que nós, professores, estamos sempre do lado de vocês. Estamos com saudades, a gente gosta muito de estar junto, interagindo, mas como neste momento não temos a possibilidade de manter esse relacionamento mais próximo de vocês, eu queria muito pedir que vocês não desanimem. Gente, não desanimem. Estamos fazendo o possível para que vocês não percam nada. Por isso, a gente pede a colaboração dos pais, dos alunos. Continuem firmes no estudo de vocês. Tudo isso vai passar e a gente vai ficar junto novamente, certo? E agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da nossa língua. O que nós vamos falar? Nós estamos vendo a paródia. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre coesão e coerência em paródia. A gente já estudou coesão e coerência. Vamos só dar uma retomadinha para que vocês relembrem o que foi falado a respeito disso, certo? Então vamos lá. Então, primeira coisa, né, a gente já viu a intertextualidade, que é quando tem uma referência explícita ou implícita de um texto em outro, ou seja, eu preciso conhecer um texto para que eu entenda a paródia que foi feita relacionada a ele. Se eu não tiver um conhecimento prévio desse texto, obviamente eu não vou ter condições de fazer o diálogo entre esses dois textos, certo? É aquilo que eu falei, o texto que nós estamos lendo e todos aqueles textos que a gente deveria ter lido para entender o que nós estamos lendo. E a paródia é a imitação de um texto ou de um estilo com finalidade humorística. Então, ela vai imitar um texto já existente, gente, não somente um texto, mas um quadro, né? Uma novela, qualquer coisa, uma peça, ela vai imitar com finalidade humorística, para causar o riso. Texto engraçado. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem aqui, ó, é do Maurício de Souza, é a turma da Mônica. Então, nós temos a Mônica, a Magali, o Cebolinha e o Cascão. E eles... e lá no fundinho, ó, encostadinho no Fusca, tá o Maurício de Souza, que é o proprietário dessas personagens, aquele que criou essas personagens. Então, essa imagem aqui, ela imita uma muito famosa de um conjunto que foi muito famoso na década de 60, que chamava-se Beatles. Então, eles eram de Londres e eles fizeram essa imagem aqui para uma capa de disco da época, ó, muitos anos atrás. E aí, muita gente, por saber que é uma foto histórica, muito famosa, eles imitam. Essa avenida aqui, esse cruzamento aqui lá em Londres, é tão famoso que as pessoas que fazem turismo vão lá e fazem essa mesma pose para tirar fotos. Como recordação, né? Então, teve a paródia do Maurício de Souza e também temos uma dos Simpsons, imitando eles também. Olha lá, ó. Tá vendo? O pai Simpson, ele chama Homer, a Marge, o Bart e a Lisa. A Lisa. São os personagens de Os Simpsons. Ah lá, tem o cruzamento, o Fusquinha e as personagens no mesmo estilo. Olha lá. Percebam que o terceiro ali, ó, é descalço, igual o Paul McCartney, né? Lá na figura, lá, ele também está descalço. Ó. Nós temos o John Lennon, o Paul McCartney, que são os mais famosos, e também o Ringo Starr e o George Harrison, certo? Que compunham essa banda famosíssima. Então, vamos lá, gente, continuando aqui a nossa aula. Então, nós vamos começar com essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos também uma paródia, só que ela é de quadros, né? Num quadro famoso, O Busto de Mulher com Rede, do Pablo Picasso. Ele é de 1938, esse quadro. E aí, o chargista aqui, ó, fez uma paródia, olha lá. E aí, a pessoa que está visualizando o quadro diz o seguinte: ainda que uma imagem valha mais que 1000 palavras, eu ainda me pego tendo que ler a descrição. Ou seja, ele não entendeu nada, né? Isso por quê? Porque ele não conhece o quadro original. Então, vamos lá. Só para explicar o que é a charge, né? É um desenho humorístico que explora a caricatura e a crítica, né? Além dele modificar o desenho original, ele ainda faz uma crítica. E o que essa charge e a paródia têm em comum? Né? Por que será que fizeram essa semelhança entre elas? As duas, gente, ó, provocam o quê? Elas têm o intuito de quê? exploram o humor e retomam obras pré-existentes. Tanto a paródia
quanto a chargem. Elas fazem a mesma coisa. Elas exploram uma imagem, um texto já conhecido e, ao mesmo tempo, fazendo humor em cima deles. Então, vamos lá. A frase "uma imagem vale mais que 1000 palavras" é atribuída ao filósofo chinês Confúcio. O que a personagem da charge quis dizer ao citá-la? Ele quis dizer que ele não entendeu nada, porque a frase diz o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou seja, você olha para a imagem e você já entende, não precisa falar nada. No caso dele, não, ele não conseguiu entender nada. Então, ó, apesar da afirmação de Confúcio, a imagem não teve serventia para a personagem, porque ela não entendeu a obra de Picasso. Para ela, então, não faz sentido, ela não consegue fazer a relação entre as duas imagens. Então, vamos lá. Que elementos o cartunista usou para produzir o humor nessa charge? Ele retomou como referência uma obra de Picasso e a caricaturou, ou seja, ele a modificou, além de refutar. Refutar significa negar uma frase já famosa, né? A frase do Confúcio. Então vamos lá para a coesão e para a coerência na paródia. Só para a gente recordar o que é coesão mesmo? É o modo como os elementos, né, as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos, se articulam no texto, criando harmonia entre eles, né? Faz aquela combinação legal, que o texto não fique estranho, né? Faz a concordância, tudo certinho. A coerência é uma das características do texto responsável pelo sentido, pela lógica entre suas partes. É a constatação de que o texto tem nexo. É o seguinte, gente, eu posso ter coesão nas frases, mas eu posso não ter coerência no texto, porque essas frases elas podem estar escritas bonitinhas, com a concordância perfeita. Então a coesão está tudo ali, certinho. Porém, quando você junta essas frases, elas não combinam entre elas. Obviamente, vai cair aonde? Na incoerência. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês: eu fui ao parque de diversões com meus pais. Essa frase tá certinha, ela tem coesão, tem tudo. Mas eu vou continuar. Lá eu comprei arroz, feijão, linguiça, carne. Faz sentido? Não. Porque se eu vou num parque de diversões, eu vou comprar carne, arroz, não é supermercado. Então, há uma incoerência aí. Perceberam a diferença, gente? As frases podem ter coesão, mas entre elas pode haver o quê? A incoerência, que é a falta de coerência, a falta de nexo. Então, vamos lá. Releia um trecho do texto Quadrilha da Sujeira, inspirado no poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, e observe a sequenciação, né? É o que dá o sentido para o texto. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Observem aqui, ó, vamos ver alguns recursos linguísticos utilizados nesse texto. Observe a organização das palavras na primeira oração. Então, é isso aqui que a gente está estudando, a coesão e a coerência. Como que as palavras vão articular para criar harmonia? O que eu preciso ter para que isso ocorra? Olha lá. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa. Então, nós temos João, que é o sujeito, né? Que é de quem nós estamos falando. Joga é o verbo, né? O que o João faz? Ele joga. Mas quem joga? Joga alguma coisa, que é o complemento do verbo. Esse verbo precisa de um complemento. Então, ele joga o quê? Um palitinho de sorvete. Mas esse palitinho de sorvete, ele joga em algum lugar. Esse algum lugar é onde? É o adjunto adverbial. Ele completa ali o sentido do complemento verbal. Na rua de Teresa. Então, quem joga, joga alguma coisa em algum lugar. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa. Então, essa é a construção correta para que se tenha coesão e coerência dentro do texto. Ah, sujeito, verbo, complemento do verbo e o adjunto adverbial. Nesse caso aqui, tá? Para garantir que sua quadrilha da sujeira tenha sentido, Ricardo realiza a sequenciação do texto, que é a maneira como o autor faz o texto progredir para garantir a coesão e a coerência, que é o que eu falei para vocês, né? A harmonia entre as palavras e entre as frases aí. Mas como é que ele faz isso, hein? Vamos lá. Recursos usados pelo autor. Isso na quadrilha, tá? Repetição na estrutura das orações, né? Paralelismo, tudo igualzinho, olha lá. Sujeito, mais verbo, mais complemento do verbo, mais o adjunto adverbial. Repetição do verbo jogar.
repetição do presente e do indicativo, todos os verbos estão no presente. Retomada dos nomes das personagens, sempre pela palavra que, certo? E a construção do campo lexical, ou seja, né, palavras que têm a ver uma com as outras. Então vamos lá, ó. Agora nós temos aqui uma outra imagem para a gente analisar. Computador de vigilância meu. Existe alguém mais bela do que eu? Aí o computador, que não é um espelho, diz o seguinte: escaneando a mídia social. Isso pode levar alguns minutos. Observem aqui, gente, que também é uma paródia. Só que eu preciso conhecer o que foi feito antes para eu entender essa. Nós temos aí, ó, quem que é? A bruxa, né? A bruxa da Branca de Neve. Se eu não souber a história da Branca de Neve, eu não faço a relação entre os dois textos. Porque, na verdade, essa daí era a madrasta, ela ainda não tinha se transformado em bruxa, né? Ela tinha um espelho mágico e ela sempre perguntava quem era mais bela. E o espelho falava que era ela. De repente, um dia, ele começou a falar que já não era mais ela, e sim a Branca de Neve. E aí ela quis dar um fim na coitada, porque ela tinha que ser a mais bela de todas. Então, olha só. Essa tira dialoga com o livro de André Teles, A Revolução das Mídias Sociais, o desenho infantil da Disney, A Bela Adormecida, a história de Lewis Carroll, Alice através do espelho, ou o conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões. Já dei a resposta anteriormente. Então é lógico que é o conto de fadas A Branca de Neve. Mas eu tenho que saber essa história antes para poder entender a tirinha, senão eu não entendo nada. Se for alguém que não conhece a história da Branca de Neve, vai passar despercebido. Mona Lisa é uma das obras de arte mais famosas do mundo. Foi pintada pelo italiano Leonardo da Vinci no início do século XVI. A charge a seguir é uma paródia desse quadro. Olha lá, gente, nós temos lá uma Mona Lisa, todo mundo já conhece, que nós já vimos as imagens na aula anterior. Só que a Mona Lisa, ela está com um celular na mão. Olha lá, se Mona Lisa tivesse sido pintada hoje, como que ela seria, né? Olha lá, um celularzinho na mão fazendo selfie dela mesma. Aliás, selfie só faz de você mesmo, né, gente? Claro. Então, vamos lá. De acordo com a charge, como seria a Mona Lisa se tivesse sido pintada hoje? Ela estaria segurando um telefone celular, porque hoje a gente não se vê mais sem o aparelhinho na mão, não é mesmo? O que se critica nessa charge, gente? O vício. O vício atual de se comunicar e se conectar às redes sociais por meio do telefone celular. Observem que lá na foto, olha lá na charge, ela está como se ela estivesse numa mesa de restaurante. O que vocês fazem quando vocês vão comer uma pizza, tomar um suco com os colegas? A primeira coisa, pega o celular e já fotografa o que vocês estão fazendo, não é assim? É o que mostra a charge aí, se fosse feita hoje. E acabou, gente. É isso aí, pessoal. Nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e a gente se vê na próxima aula. E não se esqueçam, pessoal, estudem e não desanimem. A gente vai estar junto logo, logo.